ao canal De Onde Viemos e Para Onde Vamos. Eu sou a Caroline Silvestre Boscariol e hoje nós vamos falar um pouco sobre a Bíblia. Antes de começar, nós fizemos um vídeo relacionando Deus, fé e a ciência e como eles se complementam. Se você ainda não viu esse vídeo e quer assistir, é só você clicar aqui em cima nos cards. A Bíblia hoje é o livro mais vendido no mundo inteiro. E antes da Bíblia passar pela escrita, ela foi passada oralmente de geração a geração, até que surgiram os relatos escritos, que é o que temos até hoje. Essas escrituras passaram a ser tão importantes que ajudaram a ditar as leis e orientar a humanidade, através de suas éticas morais e cívicas. Antes de entrar no mérito dessas profecias bíblicas, é importante notar que há uma grande preocupação daqueles com a humanidade, e eles chamam a atenção para algo maior, que supera os limites da inteligência humana e a vida material, mostrando um outro lado de origem espiritual, que só através da ciência e da sabedoria divina os seres humanos poderão se encontrar dentro do mundo universal. A palavra Bíblia vem do latim, que é da Bíblia, que significa os livros. E a nossa Bíblia tem 66 livros, 39 no Velho Testamento ou no Primeiro Testamento e 27 no Novo Testamento, ou conhecido como o Segundo Testamento. A Bíblia foi escrita durante um período de 1500 anos. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés, aproximadamente há 1400 anos antes de Cristo. E o último livro da Bíblia, Apocalipse, foi escrito pelo apóstolo João, por volta do ano 90 depois de Cristo. Como a Bíblia foi escrita num período muito grande, muitos autores não se conheciam. Então é lindo de ver a união e a concordância que eles têm entre os livros. Nenhuma contradiz com a outra, só se complementam. E seus autores todos concordavam entre si, através de revelações divinas, e nos indicam as necessidades e as condições com que os homens vivem. Todos falam do pecado do homem e da situação em que nós nos encontramos, caídos e separados de Deus por causa do pecado. Então, mais alguns fatos. O Velho Testamento e o Novo Testamento foram escritos por homens santos de Deus, profetas que foram inspirados por Deus a contar a trajetória do povo judeu. Todos eles foram escritos à mão em pergaminhos, e muitos foram achados em cavernas na região do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto foram encontrados pela primeira vez pelos pastores beduínos nas cavernas do deserto na Cisjordânia, perto do Mar Morto e da antiga cidade de Qumran, em 1946. Os manuscritos do Mar Morto são as cópias mais antigas conhecidas de livros bíblicos. E esses manuscritos eram passados de geração a geração. E isso que é o mais interessante, é que quanto mais cópias um livro tem, especialmente ao decorrer da história, se for um livro muito antigo, mais autêntico ele é. Então, apesar de já termos a Bíblia ao decorrer do século XX, em 1946 descobriram novas cópias, e são as cópias mais antigas, provando a autenticidade, como ele é verídico e como ele não foi manipulado. Mas o nosso problema hoje é que nós temos muitas Bíblias, muitas traduções que mudam totalmente o sentido da Bíblia. Algumas pessoas querem simplificar alguns versículos e acaba trocando o sentido dela por inteira. Nós precisamos lembrar que a Bíblia tem ideias profundas e ensinamentos complexos. E aí que é o problema. As pessoas querendo simplificar, modificar, e se perde a tradução original. Mas isso não significa nem justifica que deveríamos descartar a Bíblia por inteiro e jogar ele no lixo. Cabe a nós fazer essa investigação. E o que nós recomendamos é a Bíblia
evangélica de João Ferreira de Almeida, revisada e corrigida, e a Bíblia Católica, escrito por Padre Matos Soares. E nessa semana foi anunciado novas descobertas, pergaminhos encontrados perto da região do Mar Morto. Esses pedaços de pergaminho estão escritos em grego e contêm versículos de livros dos profetas Zacarias e Naum. Foram datados em cerca de 2000 anos. A Autoridade de Antiguidades de Israel informou que foram encontrados um esqueleto com cerca de 6.000 anos, moedas antigas e uma cesta de 10.000 anos, apontada como a mais antiga do mundo já encontrada. Sabe-se que o local foi usado como abrigo por judeus que fugiram de Jerusalém durante a destruição de um templo, no ano 70 d.C., e na revolta de Bar Kokhba, no ano 132 d.C., e também contra o Império Romano. Então nós sabemos que a própria Escritura nos diz que foi feito e foi escrito por homens inspirados por Deus. E sim, há momentos que é difícil de entender e que indoutos inconstantes torcem, como fazem também com as outras Escrituras. Então sim, pessoas vão manipular as Escrituras, mas a Escritura é divinamente inspirada e por isso que ainda assim pode ser instruir em justiça e é proveitosa para nos ensinar e para que, se você quer ser um homem perfeito nos olhos de Deus, é possível você ser instruído a toda boa obra através da Bíblia. E com essas descobertas que foram encontradas essa semana, isso é demais, porque isso traz mais autenticidade à Escritura. Mas será que tudo na Bíblia é verdade? A ciência nos diz que a Terra era uma única massa. E com uma grande catástrofe que aconteceu, o continente se separou. E geólogos afirmam que essa separação ainda ocorre até hoje, de mais ou menos 5 a 15 centímetros por ano. E o que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz em Gênesis que Deus mandou um dilúvio na terra na época de Noé. E houve, além do dilúvio, a separação dos continentes. Então, em Gênesis 7, versículo 6, diz o seguinte: E era Noé, da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Continuando no capítulo 10, versículo 25, e a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Péleg, portanto, em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Jocta. Então, aqui você consegue ver como a Bíblia e a ciência se unem mais uma vez, estão de acordo. Vamos continuar e ler um trecho da Bíblia, de Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 9. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edificamos nós numa cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, descemos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra.
Então aqui nós podemos ver que até hoje todos nós estamos espalhados sobre a terra e em cada região nós temos idiomas diferentes até hoje. Mas e a Arca de Noé? Onde será que pode ser encontrado? Em Gênesis capítulo 8, versículo 4, diz o seguinte: E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Os montes de Ararat são encontrados na Turquia. E hoje já se encontrou a Arca de Noé. Vamos continuar um pouquinho mais. Vamos para o próximo versículo. Em Gênesis capítulo 6, versículo 14 e 15 diz o seguinte: Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E dessa maneira o farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Então, quando foram para medir essa arca, as medidas bateram exatamente. Pegaram até uma parte de sua madeira para medir, para analisar, e viu que estava laminado, assim como está descrito na Bíblia. E muito material arqueológico foi achado junto à Arca de Noé a partir de 1977 por Ron Wyatt, um arqueólogo americano. Então aqui podemos ver fotos de âncoras espalhados sobre toda a região. De acordo com as pesquisas científicas, acreditam-se que foi assim que a Arca de Noé flutuou, com as âncoras na popa do barco, na parte de trás do barco. E o governo da Turquia fez um parque nessa região onde você pode visitar a Arca de Noé. Além disso, a Bíblia conta da história de Sodoma e Gomorra. Você encontra isso em Gênesis nos capítulos 18 e 19 e também em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6, onde conta como Sodoma e Gomorra foram destruídos por Deus. Então aqui nessas fotos você pode ver que a cidade foi completamente destruída. E essas bolas são bolas de sulfura, de enxofre, encontrados nessa região, e elas são únicas no mundo, porque elas apresentam um formato de bolas de golfe e ao redor é visível as marcas de queimadura, como se estivessem pegando fogo. Em análise de laboratório, foi comprovado que essas bolas de enxofre apresentam uma pureza com um grau de 96 a 98%. Em nenhum lugar do planeta foi achado enxofre, sulfura com tal pureza. As sulfuras achados em vulcões ativos são apenas 40% puras. Essas bolas puras de enxofre foram achados aos milhares, como se estivessem caído em forma de chuva. O mais interessante é que são encontrados apenas nos perímetros das cidades da planície do Mar Morto, exatamente como nos conta a Bíblia. E a fuga dos judeus saindo do Egito? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito? Em Êxodos capítulo 14, versículo 3 diz o seguinte: Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados, embrenhados na terra, o deserto os encerrou, cobriu. Então eles estavam presos. Aqui podemos ver o caminho que foi feito. Vamos analisar isso numa foto de satélite. Podemos ver aqui que há um único caminho. Não tem por onde vir. Eles estavam realmente presos. O único caminho apontava para a praia, não tinha por onde ir, não tinha por onde desviar. Só tinha um caminho só, que era a praia do Mar Vermelho. E é uma única praia. Podemos ver aqui no satélite que não há outra praia a não ser essa. E não tinha outra saída e nem outro caminho a não ser essa. Quando foram mergulhar para investigar o Mar Vermelho, eles encontraram várias rodas de carruagens egípcias. Várias. No meio do Mar Vermelho. Faz pensar que realmente aconteceu.
difícil como se explicar naquela época. Essas fotos são do Monte Sinai, encontrados na Arábia Saudita, que hoje é um monte fechado, é proibido você entrar nesse lugar. Aqui à ponta da montanha, nós podemos ver que ela é escura, mas não é sombra, é que foi queimado. E isso está citado no livro de Êxodos, quando Moisés recebe os 10 mandamentos e Deus chega e sua energia ela é tão quente que começa a queimar o topo da montanha. Tem vários relatos que estão na Bíblia e que nós podemos encontrar provas arqueológicas, e isso é maravilhoso. Qualquer um que busca conhecimento e busca estudar a palavra de Deus vai encontrar conforto através da Bíblia. E a mesma Bíblia diz que há um caminho, uma verdade e a vida, através de Jesus Cristo. Bom, por hoje é só. Eu sei que foi muito conteúdo, mas se você gostou de todas essas informações e achou super interessante, curte o nosso vídeo. E se você gosta desses assuntos, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para saber de todas as nossas novidades. Beijos e até a próxima!